Tudo se inicia numa cadeia de montanhas cobertas por neve. Escutamos um homem chamando outro de insensato, questionando se ele realmente acreditava que seria capaz de escapar de uma armadilha impossível. Logo em seguida, ele exige saber onde está a relíquia ancestral. O homem preso começa a rir, chamando-os de idiotas, enquanto percebemos que seus 2 braços foram amputados. Ele provoca, perguntando se realmente acham que ele revelaria algo. Os soldados ficam furiosos, mas um deles mantém a compostura e diz que antes de qualquer coisa precisam contatar o esquadrão principal. Eles começam a usar um cristal de comunicação, relatando que capturaram o Fantasma do Norte e aguardando a confirmação das coordenadas. Um dos soldados comenta que o prisioneiro é surpreendentemente resistente e não acredita que ele ainda esteja vivo mesmo sem os braços. Ele se pergunta por que Zack, conhecido como Fantasma do Norte, está atrás da mesma relíquia que o Imperador. O homem preso responde com um sorriso desdenhoso, dizendo que Zack está apenas tentando provocar e dificultar a vida deles. Ele lembra que já passaram por inúmeros dias de tormento por causa dele. Antes que o esquadrão principal chegue, eles decidem se divertir com ele para se vingar das dificuldades enfrentadas. Enquanto os soldados trocam essas palavras, Zack, o Fantasma do Norte, começa a planejar algo. Os homens avisam que ele será torturado e jogam uma moeda para decidir quem começará. No momento em que a moeda está no ar, Zack surpreende a todos mordendo um de seus braços amputados, recolocando-o no lugar com força bruta, enquanto afirma que não deixará a situação terminar sem lutar. Nesse instante, descobrimos que ele é Zack, o primeiro desperto falho da lendária família Drapp. Ele explica que nasceu na prestigiada linhagem da Camada do Dragão, mas com um corpo incapaz de usar aura. Por não conseguir despertar, foi tratado como um pária e expulso. Determinado a sobreviver, ele fez o impossível para se tornar mais forte. Zack relembra que uma vez alguém lhe disse: "Se tudo que você busca é força, no fim, você estará vazio." Com sua espada em mãos, ele avança no instante em que a moeda toca o chão, decapitando um dos soldados ao passar por ele. Zack declara que sempre detestou essa frase, pois apenas os poderosos podem se dar ao luxo de proferi-la. Ele se vira para outro homem, quebra sua espada e o corta pelo peito. Enquanto faz, afirma que os fracos sempre serão esmagados pelos poderosos, e que tudo que pertence aos fracos será tomado. Após recolocar seu outro braço, Zack diz que, embora saiba que escapar dali seja impossível, ele continuará lutando. Os soldados, chocados, perguntam se ele realmente conseguiu recolocar os membros perdidos e o chamam de aberração grotesca. Eles comentam que no mínimo ele morrerá se cortarem sua cabeça. Zack, sem hesitar, avança contra o grupo. Os homens assumem uma formação defensiva com espadas, mas mais tarde descobrimos que Zack conseguiu derrotar todos, embora tenha sido gravemente ferido. Com lâminas ainda cravadas em suas costas e perdendo muito sangue, Zack, já à beira da morte, afirma que mesmo assim conseguiu roubar a relíquia que o Imperador buscava. Ele sente que no final fez algo significativo. Em suas mãos está a relíquia, uma estátua de dragão esculpida em uma gema preciosa. Quando seu sangue escorre sobre a escultura, ela começa a emitir uma luz dourada brilhante. Nesse instante, uma janela de status aparece, indicando que sua determinação inabalável despertou um poder antigo. A janela declara que a alma de um dragão ancestral é concedida àqueles que persistem além dos seus limites. E é assim que começa essa história impressionante, que revela os feitos de Zack. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, inscrever-se no canal se ainda não for inscrito e comentem sobre o que acharam. Continuando a história, uma figura encapuzada surge por trás de Zack e o envolve em um manto sombrio, perguntando calmamente se ele aceita o pacto. À beira da morte, Zack responde que sim. A janela de status imediatamente confirma a ativação de um poder irreversível, iniciando uma contagem regressiva de 5 até 1. Quando Zack recupera a consciência, percebe algo inexplicável: ele voltou no tempo. Surpreso, ele toca num espelho próximo e diz a si mesmo que é quase impossível acreditar, pois ainda sente as espadas cravadas em seu corpo como se fossem reais. Ele rapidamente reconhece o lugar onde está: Cradle, uma renomada instituição de treinamento pertencente à família Dracor, uma das 3 grandes famílias transcendentais. Essa linhagem descende diretamente de Terracor Dracor, o lendário matador de dragões que salvou o continente ao derrotar Bahamut há 1000 anos. Enquanto tenta processar o que está acontecendo, a janela de status reaparece, confirmando que a alma do desperto foi concedida a ele, junto com uma autoridade parcial sobre o sistema. Zack descobre que sua nova classe é Curador, algo extremamente raro. Além disso, percebe que possui uma habilidade dracônica selada, que exige 10 pontos para ser desbloqueada. Ele explora as opções da janela de status, mas o texto aparece em uma antiga língua dracônica que ele não consegue compreender completamente. Isso faz lembrar de seu mestre, que certa vez explicou que no mundo antigo as pessoas se organizavam em classes baseadas em suas habilidades. Cada classe treinava uma técnica especial, conhecida como habilidade de classe. Como Zack agora pertence à classe de Descurador, ele descobre que pode acessar habilidades de cura. Ele comenta consigo mesmo que após seu despertar em sua vida anterior, foi submetido a treinamentos brutais, quase morrendo em diversas ocasiões. A janela de status confirma que por já ter passado por isso, ele já é um curador. Para testar sua habilidade, Zack decide invocá-la.
Uma luz brilhante começa a se formar em suas mãos, e ele explica que na sua vida passada alcançou esse estágio de decurador apenas quando tinha cerca de 20 anos, logo após desbloquear o salão de éter. Agora, ele fecha os olhos, concentra-se profundamente e permite que uma névoa roxa o envolva. Depois de um longo momento de silêncio, Zack abre os olhos e declara com confiança que estava certo. Seu salão de éter já está completamente desbloqueado. Ele então percebe algo crucial, apesar de seu corpo treinado de antes não existir mais. Ele voltou ao passado com todas as suas memórias e habilidades intactas. Comparado ao que era antes de sua regressão, Zack conclui que está em uma posição muito mais favorável para mudar seu destino. Ele decide começar explorando os recursos que tem à disposição. De repente ouve batidas na porta, o que o faz entrar em estado de alerta. Uma voz do outro lado pergunta se pode entrar, o que deixa Zack ainda mais apreensivo. Ele tenta rapidamente entender como desativar a janela de status, já que ainda não leu tudo. A voz insistente avisa que é inútil fingir que ele não está lá. A pessoa então anuncia que está entrando, e Zack grita desesperado para que espere. No entanto, a porta se abre, revelando a figura de Decker, seu servo exclusivo. Decker entra no quarto sem hesitar, olhando para Zack com uma expressão séria e questionando se ele ainda não está pronto. Zack, confuso, pergunta pronto pro quê, mas logo percebe que Decker não consegue enxergar a janela de status, o que o tranquiliza por um breve momento. Decker, porém, libera uma aura intimidadora e continua a pressioná-lo, perguntando onde exatamente eles deveriam estar agora. Nesse momento, Zack, relembrando sua juventude, comenta consigo mesmo como costumava sentir um medo intenso diante de situações como essa. Mesmo com a mentalidade de um homem de 32 anos, ele não consegue evitar sentir o temor profundamente enraizado em seu corpo. A janela de status então ativa uma habilidade de classe chamada Mente Focada, e seus pensamentos imediatamente se tornam mais nítidos. Ele menciona que o nervosismo desapareceu, já que a habilidade faz exatamente o que ele sugere, proporcionando uma espécie de atualização mental. Zack considera prático que isso ative automaticamente. Deck diz que já o alertou diversas vezes sobre a importância desse evento e pergunta se ele está realmente prestando atenção. Zack responde com um claro que sim, e então vemos um flashback de sangue espalhado no chão, que na verdade é o sangue de Zack. Ele comenta que Deck está se referindo ao teste de avaliação chamado Pancration. Zack explica que todos os Drakers passam por um sistema de treinamento denominado Berço, iniciando aos 7 anos. Durante 5 anos, eles enfrentam um treinamento intenso. Os instrutores avaliam os alunos através de competições de esgrima e combates sem regras, conhecidos como Panha. Os oponentes são escolhidos pelos instrutores, mas às vezes, os alunos têm a opção de escolher quem querem enfrentar, desde que haja acordo mútuo. Como não há restrições, algumas pessoas saem dos combates gravemente feridas ou até mesmo mortas. No entanto, essa competição determina a classe em que os alunos serão classificados na academia. Portanto, as crianças não têm escolha a não ser lutar com tudo que têm. Um instrutor anuncia que, como todos sabem, hoje é o dia do punk. Ele presume que todos estão cientes de que essa é a última parte da avaliação. Os alunos respondem em uníssono que sim, e ele observa que parecem empolgados. Somos apresentados a um instrutor-chefe chamado Pan, que diz que, como todos parecem preparados, começarão de imediato. Os alunos novamente respondem afirmativamente, exceto alguns que olham de lado para Zack, comentando que ele está lá de novo, mesmo depois da humilhação do ano anterior. Eles dizem que se fossem ele, teriam fugido. Eles questionam como alguém como ele pode ser da linhagem direta. Durante todo esse tempo, Zack escuta os comentários. Pan chama 2 alunos, Aaron e Gota, para iniciar o combate. Os dois se preparam e quando Pan abaixa a mão, a luta começa. Aaron avança primeiro tentando dar um soco, mas Gota sorri e contra-ataca com um golpe no queixo. Zack boceja, comentando que a luta já acabou e que isso aconteceu porque não assumiram uma postura defensiva adequada. Aaron vence o combate. Zack reflete que quando era criança, tinha medo disso, mas agora acha que eles não são nada. Um aluno do outro lado das arquibancadas percebe Zack bocejando e começa a rir, estalando os dedos. Finalmente, é a vez de Zack. Amar pergunta a ele se o oponente Leon está pronto e também se pergunta se Zack está pronto. Leon, o mesmo que o encarava, comenta que não pode acreditar que Zack voltou, dizendo que ele não aprendeu a lição do ano passado. Zack pensa que, claro, Leon tinha que ser seu oponente. Ele se lembra do último Pancration, onde foi brutalmente derrotado por Leon. Zack comenta que Leon sempre foi seu rival e tenta ter certeza de que ele manipulou as escolhas dos instrutores. Mesmo assim, nunca reclamou, pois a filosofia de sua casa é que ele precisa superar truques sujos para se tornar um verdadeiro matador de dragões. Ele se pergunta por que alguém tão desprezível tinha que ser seu primo. Em sua vida passada, os 4 irmãos da linhagem direta nunca tiveram a chance de se encontrar, mas havia mais uma dúzia de primos dispostos a intimidá-lo. Leon admite que Zack tem coragem de aparecer depois do que aconteceu, mas talvez isso seja apenas um ato de teimosia. A habilidade mente composta de Zack é ativada e ele comenta que fazia tempo que não ouvia insultos tão infantis. Ele avisa que não será gentil se Leon repetir isso. Leon pergunta o que ele vai fazer e coloca a mão na cabeça de Zack, chamando-o de lixo inferior. De repente, Leon é arremessado longe por um soco de Zack que ativou uma habilidade chamada Golpe Crítico.
Zack avisa que se não tivesse acertado o golpe, Leon poderia ter contra-atacado. Leon começa a gritar enquanto segura o rosto e Zack olha para sua mão, dizendo que só queria nocauteá-lo, mas a habilidade foi ativada como de costume quando deu o soco. Enquanto vemos o casco de éter envolvendo sua mão, Pamar imediatamente pergunta o que ele está fazendo, dizendo que ele atacou antes de o combate começar. Zack suspira e questiona quem vai esperar por um anúncio de início durante uma batalha, dizendo que quem ataca primeiro tem a vantagem, enquanto sorri de forma ameaçadora. Pamar começa a suar frio, perguntando que tipo de sede de sangue é essa. Pamar diz para todos se prepararem, levantando a mão e dando início ao combate. Leon começa a avançar inicialmente, bloqueando os ataques, dizendo que ficou assustado com o primeiro soco, mas que os golpes de Zack não doem. Ele acredita que, colocando a guarda, Zack não representa uma ameaça, e o que ele realmente precisa temer é o contra-ataque da mão esquerda de Zack. Quando Zack avança com um contra-ataque, Leon se esquiva por baixo e agarra o joelho e as costas de Zack, dizendo que foi muito óbvio. Leon tenta derrubar Zack, dizendo que vai lhe ensinar uma lição, mas Zack o atinge com um golpe devastador. Pamar pergunta o que acabou de presenciar, enquanto vê Leon tremendo violentamente. Zack aproveita o momento e, com sua compostura intacta, aplica um golpe no queixo de Leon com um joelho, escapando de seu domínio. Pamar reflete como Zack demonstrou uma inteligência de combate impressionante. Leon começa a sentir um aperto no estômago, percebendo que não consegue fazer nada. Ele tenta criar distância, mas Zack o atinge com um chute na coxa, desequilibrando. Leon se estabiliza com dificuldade, mas Zack, agora com sua habilidade chamada Sentidos Aguçados ativada, vê os ataques de Leon em câmera lenta e os desvia com facilidade. Zack aproveita o momento e, usando a própria força de Leon contra ele, o arremessa violentamente no chão, rachando a arena. Pamar e os outros estudantes observam atônitos enquanto Zack ativa a brigada com um movimento certeiro, aplicando uma cotovelada no peito de Leon, fraturando seu externo e causando um dano devastador. Ele ergue a mão, declarando que até alguém tão tolo quanto Leon precisa aprender a lição. Carregando sua aura na mão, Zack desfere repetidamente golpes no rosto de Leon, deixando todos ao redor em um estado de completo pavor. Ele se levanta, com as mãos encharcadas de sangue, e afirma que essas são as consequências de provocá-lo. Depois comenta que sua mente está mais lúcida agora e começa a reconhecer algumas das pessoas presentes. Provocando, ele ordena que parem de apenas observar e desçam se tiverem algo a declarar. Um estudante ri e se levanta, escolhendo Zack como adversário, dizendo que tem algo a dizer. Zack o reconhece como Jain Verdek, outro de seus primos. Ele aceita o desafio, mas ressalta que lutar apenas contra Jain seria tedioso e convoca o servo de Jaqen, Lian Stone, para se juntar ao combate, afirmando que isso tornaria a luta mais equilibrada. Jaqen, indignado, pergunta se acabou de ser insultado e Zack responde com sarcasmo. Pamar então ordena que Zack não haja antes de receber o sinal, mas Zack sorri e comenta que é curioso enfrentar Lian novamente. Ele reflete sobre o futuro de Lian, que seria conhecido como Rei Mercenário, e pondera como enfrentá-lo. Agora seria uma experiência totalmente diferente. Assim que Pamar sinaliza o início, Jaqen tenta um ataque surpresa, mas Zack o intercepta imediatamente, lembrando que avisou para atacarem juntos. Ele bloqueia com o cotovelo e repreende Jaqen por sua falta de atenção. Zack avança com agilidade e, usando uma finta, atinge novamente o mesmo ponto ferido, derrubando Jaqen mais uma vez. Ele reforça que havia recomendado agirem em conjunto. Logo em seguida, Zack aplica um chute e volta defensiva, acertando Jaqen com um soco que o faz cuspir sangue. E Zack diz que ele simplesmente não é páreo. Em seguida, Jaqen chama Lian, ordenando que elimine Zack. Do outro lado da arena, Lian avança, enquanto Jaqen se contorce de dor no chão. Lian coloca as mãos nos bolsos e Zack questiona como é possível que um garoto de apenas 12 anos tenha aquele físico imponente. Ele percebe que o maior problema será o alcance dos golpes de Lian. Zack sabe que não pode permitir que Lian tome a iniciativa. Quando Lian estica o braço para trás, Zack imediatamente avança, utilizando sua aura para aumentar sua velocidade e lança ataques rápidos, declarando que precisa dominar a situação. Os dois começam a se mover intensamente pela arena, com Zack usando uma técnica chamada corte, que cria uma sequência de ataques rápidos para limitar a visão de Lian. Os outros estudantes observam em estado de choque a performance de Zack, chamando-o de insano. Até mesmo o Pamar demonstra surpresa, comentando que era esperado que reagissem assim, pois nunca tinham testemunhado algo semelhante. Ele nota que a técnica de combate corporal do norte é extremamente rara nos territórios centrais, onde o foco está no uso de espadas. Ele se pergunta como Zack adquiriu aquele conhecimento. Enquanto isso, Zack sente dores intensas em todo o corpo e reclama da condição lamentável em que se encontra, já ofegante com aquele ritmo de luta. Além disso, o físico sobre-humano de Lian se prova um grande obstáculo, pois ele nem se dá o trabalho de contra-atacar ou esquivar, apenas resiste aos golpes. Zack relembra do potencial de Lian e percebe que precisará de mais do que velocidade e força para vencê-lo. Zack percebe que suas mãos começam a sangrar. Ele sente seu corpo à beira do colapso, finalmente compreendendo o verdadeiro poder de Lian. Determinado a derrubá-lo pela defesa, Zack começa a concentrar toda a sua energia em um ataque devastador. Lian, mantendo-se em alerta, observa os movimentos de Zack enquanto mantém sua postura defensiva. Antes mesmo do golpe atingir Lian, a energia acumulada no ataque cria uma onda de choque no ar. No entanto, Lian, que já estava acompanhando cada movimento de Zack, se abaixa com precisão, desviando facilmente e redirecionando o braço de Zack para o lado.
Durante a execução do ataque, 3 anéis de energia emergem no impacto, deixando Zack atônito. Surpreso, Zack comenta que Liam não deveria sequer ser capaz de perceber o éter apenas com os olhos, e que todos ali parecem possuir algum tipo de sexto sentido inacreditável. Liam aproveita a abertura e agarra o braço e a cintura de Zack, tentando imobilizar. Sem perder a oportunidade, Zack utiliza o joelho direito para acertar o crânio de Liam com força. Aproveitando o momento, ele segura o braço de Liam e, ativando seus sentidos elevados, começa a se mover como se tudo ao redor estivesse em câmera lenta. Ele aplica um armlock aéreo, seguido de uma transição para algo semelhante a um triângulo de estrangulamento. Mesmo assim, devido à diferença de tamanho entre os dois, Liam permanece de pé, resistindo ao golpe. Liam começa a se debater intensamente, mas Zack, implacável, afirma que por mais forte que Liam seja, ele não poderá fazer nada sem oxigênio no cérebro. Sentindo uma dor lancinante, Zack começa a cuspir sangue enquanto Liam golpeia violentamente nas laterais, sem cessar. Mesmo assim, Zack mantém sua determinação firme e diz que, se Liam está disposto a continuar lutando, ele também está preparado. O combate alcança um clímax tenso, com Zack apertando ainda mais o estrangulamento enquanto Liam continua a golpeá-lo, sem trégua. Os espectadores estão divididos entre o choque e a excitação diante da brutalidade da luta. Alguns estudantes parecem apavorados, enquanto outros, curiosamente, demonstram entusiasmo. Pamar também está tão absorvido pela cena que não consegue desviar os olhos. Eventualmente, o corpo de Liam começa a ceder, suas mãos ficam trêmulas e por fim ele desmaia, soltando Zack. Apesar da vitória, Zack está em péssimas condições, com sangue escorrendo de seu lado, onde Liam o acertou. Uma estudante que assistia ao embate comenta com um tom sarcástico que esperava ao menos esse nível de resistência de Zack, mas afirma que ele não deveria voltar a lutar tão cedo depois de uma batalha tão desgastante. Algum tempo depois, vemos Zack sendo abordado por Decker, que menciona ter ouvido falar sobre seus ferimentos e pergunta se ele está bem. Zack responde que está, mas logo percebe que Decker quer confirmar algo. Suspirando, Zack estende a mão, permitindo que Decker verifique sua aura. Decker agradece, sentindo a aura azul que emana de Zack e fica impressionado, perguntando se ele é um cavaleiro azul. Enquanto verifica a energia de Zack, Decker comenta que geralmente, ao analisar a aura de alguém recém-desperto, o foco está no Dezan, centro da energia, mas percebe que Zack possui um controle refinado e incomum. Zack explica que nem todos os cavaleiros são iguais e que eles são categorizados com base em suas habilidades marciais e na precisão com que manipulam sua aura. Ele acrescenta que um espadachim branco é o nível inicial, geralmente alcançado por crianças antes de passarem pelo rito de bênção. Já um espadachim amarelo é alguém que conseguiu despertar sua aura, mas que ainda precisa desenvolver sua proficiência em combate. Quando o Dantian é completamente aberto, os aprendizes do berço se tornam espadachins amarelos logo após passarem pelo rito da bênção. Uma vez que alguém domina o controle da aura de forma plena, recebe o título de cavaleiro. O cavaleiro púrpura é aquele que consegue fortalecer sua espada utilizando aura. Já o cavaleiro azul atinge um nível onde é capaz de manifestar uma lâmina feita inteiramente de energia. No entanto, acima de todos esses, existe o reino daqueles que superam os limites humanos, como o Cavaleiro Vermelho, que Zack também alcançou antes de sua regressão ao passado. Além disso, há os Cavaleiros Negros, que são tão raros que existem apenas alguns poucos em todo o continente. Zack se questiona como alguém tão habilidoso, ao ponto de ser qualificado como comandante, poderia estar servindo como uma espécie de babá para ele. Contudo, ele decide que isso não é relevante, já que Decker não seria capaz de identificar seu éter, algo que apenas 2 pessoas no mundo inteiro conseguem acessar. Decker então solta Zack e, desconfiado, pergunta se ele está escondendo alguma coisa. Zack, com uma expressão fria, devolve a questão, perguntando se Decker é quem estaria ocultando algo dele. A inversão inesperada deixa Decker desconcertado, e ele afirma que estava apenas brincando. Mudando de assunto, Decker pergunta por que Zack parece tão diferente de repente. Zack, com um olhar penetrante, responde que a pergunta está equivocada. Ele corrige, dizendo que a questão deveria ser por que ele não havia mudado antes, acrescentando que muitas coisas serão diferentes de agora em diante, enquanto tudo começa a retornar ao seu estado natural. Ele afirma que Decker só precisa segui-lo, sem fazer mais perguntas. Decker, curvando-se em respeito, diz que entendeu a mensagem e informa que já organizou a sala de treinamento que Zack havia solicitado anteriormente. Zack, satisfeito com a eficiência, o dispensa, sugerindo que aproveite o tempo para descansar. Enquanto observa Decker se afastar, Zack reflete em silêncio. Ele conclui que, se Decker foi instruído a vigiá-lo, é melhor mantê-lo próximo para conseguir extrair informações. Zack pondera sobre quem poderia ter dado essa ordem a Decker. Ele descarta a possibilidade de ter vindo do lado de sua mãe e conclui que a ordem deve ter partido de um de seus irmãos. Ao chegar na sala de treinamento, Zack examina o local e comenta que o tamanho da casa realmente faz jus à sua reputação. Ele decide explorar o sistema que possui e, ao abri-lo, algo chama sua atenção. Sua habilidade Slash agora está marcada como proficiente. Zack considera que a habilidade foi ativada de forma instintiva, baseada em suas ações, e questiona se isso significa que ela já fazia parte dele antes de sua regressão. Ele também reflete se aprender algo novo adicionará automaticamente uma habilidade ao sistema.
Enquanto isso, Zack pondera sobre as diferenças entre habilidades comuns e as chamadas habilidades de classe, já que ambas parecem ativar-se de forma semelhante. A habilidade draconiana, em particular, chama sua atenção, especialmente por mencionar pontos misteriosos. Ao explorar mais sobre os pontos de karma, ele descobre que são obtidos ao derrotar monstros. Ele observa que há muitas criaturas escondidas em masmorras, mas conclui que precisará ser pelo menos um cavaleiro roxo para poder acessá-las. Apesar disso, Zack está mais intrigado com o verdadeiro motivo de sua regressão ao passado e com a natureza exata desse sistema que agora possui. Zack tenta conectar o conceito de habilidades e classes a um artigo antigo que ele havia lido, mas percebe que tem informações insuficientes para chegar a uma conclusão. Cansado de tantas reflexões, ele decide que pensar demais não trará respostas. Pegando uma espada, ele declara que usará qualquer ferramenta à sua disposição para se tornar mais forte. Não importa se isso significar explorar o sistema ou até mesmo manipular Decker. Ele entende que existem dois caminhos à sua frente e que precisará de determinação para seguir o mais vantajoso. No mundo, dois grandes poderes dominam, a Aura dos Cavaleiros e a Mana dos Magos. Os Cavaleiros amplificam a Aura das Masmorras, enquanto os Magos utilizam círculos mágicos para controlar sua mana. Esses poderes, no entanto, são opostos, o que significa que ao despertar um deles, o outro torna-se inacessível. Zack relembra que em seu passado não conseguiu ativar nem seu Dantian nem seu Círculo Mágico. Como resultado, foi rejeitado por sua família e passou a vagar sozinho até encontrar seu mestre. Durante seus dias como andarilho, seu mestre o ensinou muitas coisas valiosas, mas nenhuma foi mais importante do que a técnica de cura do Salão do Éter. Essa técnica, criada pelo próprio mestre, permite manipular a energia da natureza, algo tão raro que apenas ele e Zack são capazes de utilizar. Praticando seus golpes de espada com toda a intensidade, o tempo passa rapidamente. Após algumas horas de esforço, suas mãos começam a sangrar, e Zack admite para si mesmo que está exausto, sentindo-se à beira de desmaiar. Ele decide que já fez o suficiente por aquele dia, mas é surpreendido quando sua habilidade de classe cura se ativa automaticamente, acompanhada de outra habilidade chamada recuperação de vigor. Em poucos instantes, todo o seu corpo começa a regenerar-se. Zack reflete sobre como a habilidade de cura é incrivelmente rara, algo que ele sequer sabia que existia antes de conhecer seu mestre. Ele também entende que se usasse essa habilidade na frente dos outros, seria considerado um irregular, alguém fora dos padrões e que provavelmente seria tratado com desconfiança. Após apressar-se para recuperar suas forças, Zack retorna ao quarto e decide continuar treinando. Para ele, a chave para o poder é simples: treinar, curar e repetir o ciclo. Mais tarde, ao cair da noite, ele suspira ao lembrar que está na hora do jantar. Ele se preocupa com o que irá dizer a Decker, já que deixou a sala de treinamento cheia de marcas de seu esforço. A narrativa avança para uma semana depois, na cafeteria da Cradle. Alguns alunos comentam sobre a transformação de Zack. Enquanto alguns acreditam que ele pode ter aprendido magia negra, outros esperam que ele continue a derrotar os melhores da academia. Em outro canto da cafeteria, ocorre um banquete reservado para os nobres. Rinat Turin, prima de Zack, está saboreando um bife quando Owen, outro estudante, comenta que todos deveriam comer bem para se prepararem para o duelo de esgrima. Ele provoca Leon ao perguntar se está tentando evitá-lo, mas Leon, irritado, acusa Owen de estar zombando dele. Owen, rindo, afirma que só estava sendo educado, mas diz que o complexo de inferioridade de Leon é evidente para todos. Leon, furioso, bate na mesa fazendo com que o prato de Rinat caia. Irritada, ela o encara com raiva, enquanto Leon começa a suar de nervoso. Jack, que também está presente, pergunta casualmente qual seria o plano para lidar com Zack. Owen comenta que apesar de a última luta de Zack ter sido brutal, também foi impressionante. Contudo, ele acredita que Zack será patético em um duelo de esgrima. Tentando agradar Owen, Leon afirma que Zack precisou de uma espada personalizada porque as comuns eram pesadas demais para ele, insinuando que sua vitória foi apenas sorte. Rinat, ouvindo o comentário de Leon, não esconde sua irritação. Ela diz que se Leon realmente acredita no que acabou de dizer, ele não merece carregar o título de cavaleiro da família. Depois disso, ela se levanta e sai da mesa, deixando Leon sem palavras. Zack explica que, diferentemente de outras competições, os duelos de esgrima na Cradle utilizam espadas reais, o que torna os combates extremamente perigosos. Esses duelos são a principal causa de acidente na academia e também o cenário onde as diferenças de habilidade entre os cadetes ficam mais evidentes. Um mês após o exame final, seria realizado o Rito de Bênção, um evento onde os Drakers despertam sua aura. Hamar chama Zack, que surge carregando uma espada imensa apoiada no ombro. Todos ao redor começam a rir, comentando sobre a aparência cômica da arma e zombando, dizendo que ele parecia estar tentando impressionar, fingindo ser mais forte do que realmente era. Logo, Reinar o chama e Zack ergue os olhos, observando-a caminhar em sua direção pela plataforma. Enquanto se aproxima, ela anuncia que o escolheu como oponente para o duelo. Zack sorri e responde que foi uma escolha excelente, afirmando que está mais do que disposto a aceitar o desafio. Reinar comenta que ele está manuseando o enorme Claymore com uma facilidade surpreendente e que, ao enfrentá-lo de perto, percebe que aquele não é o Zack que ela conhecia no passado, garoto que mal conseguia segurar uma espada. Ela se questiona se isso é resultado do crescimento dele, observando que sua aura parece opressora. No entanto, ela rapidamente se repreende, decidida a não perder a concentração antes do combate começar. Zack, confiante, diz que fará o seu melhor, mas admite que duelar contra a Cavaleira Relâmpago é algo intimidador.
Ele explica para o público que Rhaenyra, também conhecida por esse título, foi uma das cavaleiras que se destacaram na Guerra Continental. Rhaenyra era considerada uma das maiores promessas entre os Drakes da nova geração, sendo a única a despertar sua aura antes mesmo de passar pelo rito de bênção, algo que havia acontecido alguns anos atrás. Contudo, ela ainda não havia usado sua aura no credo, justificando que queria aperfeiçoar seus fundamentos antes de confiar em seu poder. Hamar então ordena que ambos se preparem, fazendo um gesto com a mão para sinalizar o início do duelo. Assim que o combate começa, Rhaenyra avança com uma estocada precisa. Zack desvia, mas ela rapidamente se reposiciona ao seu lado, atacando novamente. Desta vez ele não consegue escapar e é forçado a bloquear o golpe com sua espada, o que o arremessa para o outro lado da arena. Ele se inclina para frente para estabilizar seu corpo, mas ainda assim percebe que agora há uma distância considerável entre eles. Enquanto analisa a situação, Zack reconhece que Rhaenyra é mais habilidosa do que ele imaginava, mas conclui que isso ainda não seria o suficiente para derrotá-la. Rhaenyra avança novamente enquanto os espectadores gritam, incentivando a parar de pegar leve com Zack. Agora, com uma melhor compreensão do estilo de luta de sua oponente, Zack começa a desviar de seus golpes com mais facilidade. Rhaenyra percebe que, apesar de encontrar pequenas aberturas, o Claymore de Zack sempre está no lugar certo para bloquear ou interceptar seus ataques. Para ela, parecia quase como se ele estivesse aplaudindo suas tentativas. Zack, por sua vez, começa a aproveitar as brechas no estilo de Rhaenyra, quase como se estivesse usando o duelo para ajudá-la a refinar sua técnica. Ele ajusta sua postura a cada golpe, conduzindo os movimentos de forma que Rhaenyra fosse forçada a pensar além do básico. Suas espadas colidem com tanta força que faíscas iluminam a arena. Exausta, Rhaenyra decide recuar momentaneamente, respirando pesadamente. Zack suspira e, em tom casual, comenta que aquela era exatamente a forma como a Cavaleira Relâmpago lutava no Cradle. Ele explica que, embora a técnica dela fosse honesta e precisa, essa obsessão com fundamentos a tornava previsível. Decidido a tirá-la dessa zona de conforto, ele assume uma postura mais baixa e agressiva. Rhaenyra, intrigada, observa a mudança de postura e se pergunta o que Zack está prestes a fazer. Ela analisa que se ele encurtar ainda mais a distância, será praticamente impossível reagir a tempo. Reconhecendo que a velocidade dele não era algo a ser subestimado, Rhaenyra respira fundo e provoca, pedindo para ele fazer o seu melhor. Enquanto Rhaenyra refletia sobre o próximo movimento, Zack já estava mais próximo do que ela imaginava. Ele desferiu um golpe vertical, forçando-a a se esquivar para o lado. Rhaenyra pensa que enquanto conseguir manter uma boa distância entre eles, ainda será capaz de reagir. No entanto, Zack altera sua estratégia. Ele finca sua espada no chão da arena, arrancando fragmentos do solo que obrigam Rhaenyra a recuar. Ela percebe que isso fazia parte de seu plano, mas é pega de surpresa quando os destroços atingem seu rosto. Quando levanta a cabeça novamente, Zack já havia fechado a distância. No movimento ágil, ele ataca diretamente sua garganta. Rhaenyra sente que está encurralada e que tudo terminou. Mas em um instante, vemos a espada de Zack voar longe como se algo invisível tivesse repelido seu golpe. Logo depois, uma aura azulada começa a brilhar em torno de Rhaenyra, suave e quase imperceptível. A espada de Zack cai no chão a vários metros de distância. Os espectadores começam a murmurar, comentando que esse era o resultado esperado de Rhaenyra, conhecida por seu talento incomparável. Alguns notam que ela sequer precisou recorrer à sua aura plenamente para superar o adversário. Hamar, no entanto, percebe algo fora do comum. Ele afirma que os outros cadetes foram lentos para entender o que realmente aconteceu. Explicando para todos, Hamar revela que, no momento em que o ataque de Zack estava prestes a atingi-la, Rhaenyra ativou uma habilidade que usou uma quantidade mínima de aura, quase indetectável. Embora ela tivesse prometido a si mesma não usar a aura antes do fim do treinamento, Zack a pressionou tanto que a forçou a quebrar essa promessa. Zack se aproxima e pergunta o que ela está fazendo. Rhaenyra, frustrada consigo mesma, permanece em silêncio. Zack declara que o duelo ainda não terminou e, sem hesitar, avança com um soco direto, atingindo sua garganta. Rhaenyra cai de joelhos, cuspindo sangue. Leon, da plateia, grita indignado, acusando Zack de desonra, dizendo que aquele era um duelo de espadas, não um combate corpo a corpo. Outros cadetes começam a insultar Zack, chamando-o de indigno e desleal. Zack, no entanto, permanece impassível. Para ele, a vitória era o único objetivo que importava. Rhaenyra tenta se levantar, cambaleando. Zack pergunta, sem rodeios, se ela deseja continuar. Com dificuldade, Rhaenyra responde que ainda não perdeu e tenta justificar. Você só conseguiu me acertar porque eu baixei a guarda. Mas no mesmo instante, ela percebe o peso de suas palavras. Se o ataque de Zack tivesse sido com uma adaga, e não com um punho, ela estaria morta. Engolindo o orgulho, Rhaenyra suspira profundamente e declara sua derrota. Owen e os outros espectadores ficam em choque. Afinal, Zack, que até poucas semanas era tratado como fracassado da academia, havia derrotado uma das cadetes mais promissoras entre as famílias nobres. Zack deixa o palco em silêncio, enquanto Hamar grita seu nome que ecoa pela arena. A cena muda para um castelo distante, com a cidade ao redor envolta em chamas. Cavaleiros cobertos de sangue lançam corpos em um fosso repleto de cadáveres. Dentro do castelo, 2 homens estão sentados. Um deles, chamado Abel, observa a destruição enquanto bebe calmamente uma xícara de chá. O outro homem, William, pergunta como ele consegue beber algo tão trivial em meio a tanto caos. Abel apenas dá de ombros, mencionando casualmente que Zack derrotou Rhaenyra.
William, imperturbável, responde que falta pouco tempo até o próximo ritual de bênção, que ocorrerá na próxima lua cheia. Abel decide que aquele é o momento ideal para visitar sua família e observar o despertar de uma jovem promissora. Decker informa que partirão em 2 horas. Zack, que está presente, diz que os encontrará em breve e pede que tudo esteja pronto para sua chegada. 2 horas depois, vemos Zack em uma carruagem ao lado de Decker. Enquanto a carruagem avança pelas estradas, Decker comenta que fazia muito tempo desde a última vez que Zack esteve na propriedade principal da família. Localizada no Ducado de Troia, a propriedade principal dos Drakers era um local histórico, mas não se comparava à majestosa Fortaleza das 4 Estações, o verdadeiro coração do território Draker em Middleland. Algum tempo depois, a carruagem para e vemos Zack descendo. Somos apresentados ao Covil do Ninho do Dragão, a propriedade central da prestigiosa família Draker. Hamar levanta a voz, ordenando que todos os cadetes se alinhem em posição de atenção. Zack observa ao redor, impressionado, comentando que nunca havia notado antes, mas os espectadores ali presentes eram figuras notórias, algumas das quais ele só conhecia por notícias e rumores. Ele rapidamente conclui que sua própria família também deve ter enviado espiões para monitorá-lo e que sua intenção é clara: assim que confirmarem que ele falhou em despertar, simplesmente o ignorariam como sempre fizeram. Um semblante de irritação se forma em seu rosto, e ele percebe algo que o deixa desconfortável. Cerrando os punhos, ele se questiona por que aquele homem estava ali. Uma voz familiar interrompe seus pensamentos. Abel está conversando com alguém, que pergunta se ele estava interessado em algum dos cadetes. Abel responde de forma indiferente, dizendo que não, mas menciona que possui outras razões para estar ali, incluindo o fato de que seu adorável irmão mais novo também estava presente. Esse é Abel Dreher, o segundo filho da família Draker, conhecido como a Lâmina do Leão. Quando seus olhares se cruzam, Zack não consegue esconder seu desdém, pensando que o título de Abel seria mais adequado se fosse algo como Cavaleiro Açougueiro. Apesar disso, ele mantém o olhar firme, controlando sua raiva, enquanto diz a si mesmo que precisa se acalmar, já que não havia nada que pudesse fazer naquele momento. Em sua vida passada, Abel jamais teria aparecido em um evento como o Ritual da Bênção. Ele começa a se perguntar se suas próprias ações estavam, de alguma forma, alterando o futuro. Olhando para suas mãos cheias de cicatrizes, Zack reflete sobre todo o esforço que fez até ali e murmura para si mesmo que, se fosse esse o caso, talvez esta fosse sua chance. Logo, Hamar anuncia o início do Ritual da Bênção, chamando o primeiro cadete, Aaron. Com determinação, Aaron arregaça a manga e mergulha a mão na fonte de água sagrada, estendendo-a em direção ao espinho cerimonial. O sangue começa a escorrer lentamente e uma aura azul começa a emergir da fonte. Aaron parece um tanto inquieto, sentindo a energia pulsar dentro de seu dantian, expandindo-se e criando um vórtice que faz a aura circular por todo o seu corpo. Zack explica que o Ritual da Bênção é o momento em que cada membro da linhagem Draker desperta sua aura selada ao completar 12 anos de idade, um feito notável, já que cavaleiros comuns só despertam após os 20 anos. Ele menciona que esse processo incrivelmente rápido é o que diferencia a linhagem Draker dos demais. Enquanto o próximo estudante é chamado, Zack comenta que em casos raros o despertar da aura pode vir acompanhado de algo conhecido como inibição de mana, também chamado de traço do matador de dragões. De repente, as luzes do local começam a piscar, mudando gradualmente para uma tonalidade avermelhada, o que deixa os espectadores surpresos e intrigados. O público começa a cochichar em empolgação, e Zack explica que aqueles que possuem essa inibição se tornam incrivelmente poderosos, comparáveis a cavaleiros amarelos. Em alguns casos raros, podem até rivalizar com os cavaleiros vermelhos ou pretos, alcançando o chamado despertar de sangue puro. Descobrimos que o fenômeno foi causado por Reina, uma cadete excepcional. Hamar ordena que tragam as luvas cerimoniais. Zack, por sua vez, explica que as pessoas com inibição de mana precisam usar essas luvas especiais criadas pela família para levar uma vida controlada, já que a energia flui de maneira caótica sem elas. Quando um descendente prova ser de sangue puro, recebe o título de Draker, bem como o apoio absoluto da família, algo que poucos ousam sequer imaginar. Conforme os cadetes continuam sendo chamados, os espectadores começam a comentar que finalmente parece estar chegando a vez de Zack. O principal observa Zack com curiosidade, perguntando que tipo de despertar ele teria. Muitos previam que seria mais um despertar de sangue puro, especialmente após ele ter derrotado Reina. Zack se posiciona diante do cálice, sentindo um turbilhão de emoções. Ele comenta consigo mesmo que nunca pensou que estaria ali novamente. Na última vez em que participou do ritual, a experiência foi humilhante e devastadora. Embora o Ritual da Bênção fosse o único motivo que o manteve lutando para superar suas limitações, ele fracassou no despertar, sentindo os olhares de escárnio de todos ao redor. Mas agora era diferente. Desta vez ele havia se curado, aprendido a manipular o éter e, acima de tudo, se recusou a desistir. Zack não se rendeu, ele se ergueu por conta própria, e era por isso que diante do cálice ele murmurava um pedido silencioso, que o cálice o reconhecesse desta vez. Lentamente, ele mergulha a mão na água sagrada, sentindo o sangue escorrer pela pele. De repente, algo inesperado acontece. A estátua ao lado começa a se mover levemente, surpreendendo Zack. Ele observa o fenômeno com atenção, mas antes que pudesse reagir, a movimentação cessa e tudo retorna à imobilidade. O silêncio toma conta do local. Os espectadores começam a cochichar, confusos, afirmando que isso nunca havia acontecido antes. Até Abel, que observava de longe, parece intrigado. Zack aperta os punhos, irritado. Ele sussurra para si mesmo que já sabia que nada teria mudado.
Ele havia se deixado levar por falsas esperanças, graças à arrogância de Abel, que o fez acreditar que talvez fosse diferente desta vez. Os murmúrios ao redor se intensificam. Muitos começam a questionar se Zack falhou no despertar, comentando que talvez seu sangue, mesmo sendo de um descendente direto da família principal, não tenha sido suficiente. Alguns até sugerem que ele só conseguiu derrotar Reina com algum tipo de truque. Zack escuta tudo em silêncio, sentindo que essas pessoas jamais mudariam. No entanto, ele afirma para si mesmo que o despertar não era a única maneira de se tornar forte, e que ele encontraria outros meios se necessário. De repente, uma janela de status aparece diante de seus olhos, pedindo desculpas por um erro no processamento e explicando que uma mensagem importante havia sido atrasada. Zack franze o senho, confuso, e a janela continua, informando que dados essenciais estavam ausentes no terminal de identificação, mas que as informações haviam sido atualizadas com sucesso. A janela revela finalmente que o talento de Zack foi identificado como curador e que sua classe havia sido desbloqueada. Ele fica incrédulo com a notícia. No mesmo instante, as luzes vermelhas que antes apareceram com Reina agora emergem da estátua, mas dessa vez algo diferente acontece. A aura que se forma ao redor de Zack é vermelha, não azul, como nos outros despertares. Do ponto de vista de Zack, vemos um brilho dourado intenso emanando de sua espada, enquanto a janela de status anuncia que o terminal fez uma conexão com o cálice, ativando a bênção do dragão ancestral. A aura dourada ao redor da estátua se intensifica, enquanto a mensagem informa que o talento de sangue do lutador foi despertado, se combinando com sua classe para criar algo totalmente novo. Uma classe única chamada Imortal. Os espectadores, confusos, começam a comentar, questionando se aquilo ainda poderia ser considerado um despertar de sangue puro, já que a luz dourada era algo que nunca haviam visto antes. Como também havia uma aura vermelha envolvida, ninguém sabia ao certo o que concluir. Zack, percebendo a incerteza, decide manter silêncio. Ele pensa que falar algo naquele momento poderia causar mais problemas. Entre cochichos, alguns sugerem que a estátua poderia estar quebrada, enquanto outros afirmam que as lâmpadas de mana estavam funcionando perfeitamente. Sem sinais de inibição de mana, muitos descartam a possibilidade de ser um verdadeiro despertar de sangue puro. Nesse momento, Abel começa a aplaudir, atraindo a atenção de todos. Com um sorriso no rosto, ele pergunta por que estavam tão sérios, já que 2 despertares de sangue puro em um único grupo eram algo digno de celebração. Suas palavras mudam imediatamente o clima no ambiente, e os espectadores começam a aplaudir junto com ele, chamando aquilo de uma grande bênção. Abel então chama por Hamar, ordenando que ele se apresse em trazer as luvas especiais para o novo membro de sangue puro. Hamar obedece prontamente, e as luvas são entregues a Zack. Ele as coloca nas mãos, notando que são incrivelmente pesadas. Enquanto se afasta, Abel observa de longe, com um sorriso enigmático. Zack, por sua vez, pensa que as intenções de Abel eram óbvias demais para serem ignoradas. Quando Hamar anuncia o fim do ritual da bênção, ele também declara o início de uma festa de celebração, convidando todos a aproveitarem o momento. Zack, no entanto, se retira discretamente, dizendo que vai procurar a saída para a sala de treinamento. Enquanto caminha, uma voz familiar o chama, parando de forma inesperada. Ele se vira devagar e se surpreende ao ver Abel. Sem rodeios, Abel o parabeniza por seu despertar de sangue puro e estende a mão para cumprimentá-lo. Zack, sem jeito, força um sorriso e com ironia pergunta o motivo do gesto. Apesar de achar toda a situação desconfortável, ele percebe que recusar seria interpretado como hostilidade. Relutante, decide jogar o jogo, por enquanto. No instante em que estende a mão, um flash de memória o atinge. Imagens de um massacre cruel atravessam sua mente. Ele interrompe o movimento no meio do caminho, recolhendo a mão rapidamente. Abel observa a cena, confuso, e pergunta o que aquilo significava. Zack, agora com a mão ao lado do corpo, responde friamente que não pode, nem mesmo por mera aparência, apertar a mão de alguém tão desprezível. Por um breve momento, Abel permanece em silêncio, então solta uma risada, dizendo que toda aquela situação era embaraçosa. Ele dá um tapinha no ombro de Zack, e antes de se afastar, comenta que está satisfeito apenas por ter visto o rosto dele. Zack, visivelmente irritado, murmura para si mesmo que de fato eles ainda se encontrarão novamente. Na festa, o principal assunto entre os convidados são os 2 novos sangue puros. Muitos discutem como o brilho dourado de Zack foi inesperado, a ponto de alguns acharem, inicialmente, que ele não havia despertado corretamente. Agora, longe da celebração, retira as roupas cerimoniais e suspira aliviado. Ele comenta para si mesmo que achava que iria sufocar lá dentro, mas logo uma dúvida começa a surgir, porque ele não sentia nenhum efeito colateral, já que sangue puro geralmente enfrentam dificuldades ao remover as luvas da família. Zack reflete sobre o que sabia até então. A habilidade de inibição de mana era um traço característico dos sangue puros, uma prova de que eles estavam, de certa forma, em oposição direta aos dragões, que são a principal fonte de mana no mundo. A maioria das tecnologias também dependia de mana como combustível, o que tornava o uso das luvas essencial para qualquer sangue puro. No entanto, ele havia retirado as luvas sem problema algum. Algo estava claramente fora do normal. Intrigado, Zack decide abrir sua janela de status. Entre as informações exibidas, ele vê sua classe listada e percebe que possui 100 pontos de karma. Algo chama sua atenção, uma de suas habilidades mudou. Antes chamada inibição de mana, agora estava registrada como reflexão de mana.
Ele decide ler a descrição da habilidade e descobre que ela cria um campo de distorção que anula a mana ao redor. Essa habilidade, ao contrário da inibição de mana, era completamente passiva e explicava por que as lâmpadas do local continuavam funcionando normalmente. Enquanto tenta entender o que havia acontecido, Zack lembra que antes do Ritual da Bênção sua classe era de um raro curador. Agora, no entanto, ele era identificado como um imortal único. Ele reflete que todos os outros cadetes tiveram despertares padrão, com auras de cor azul, enquanto Reina teve um raro despertar de sangue puro. O despertar de Zack, por outro lado, começou vermelho e terminou dourado. Uma notificação no sistema interrompe seus pensamentos, informando que houve perda de informações críticas no terminal de classificação. Zack começa a suspeitar que isso tenha relação com a misteriosa estátua de bronze usada no ritual. Ele lembra que, no momento em que o sistema inseriu os dados, a estátua, antes inativa, começou a emitir uma luz vermelha intensa. Zack suspira, sentindo-se sobrecarregado. Ele agora entendia que a estátua de bronze não apenas determinava se alguém havia despertado ou não, mas também definia a classe do usuário. A luz vermelha indicava uma classe rara, enquanto a dourada representava algo único. Ele reflete que o artefato era um instrumento antigo, usado muito antes dos rituais modernos serem criados. Desde os tempos de Tarquin, o fundador da família Draker, o conceito de classe havia perdido relevância. Atualmente, ele era utilizado apenas como forma de verificar se alguém havia despertado sua aura. O brilho vermelho emitido pela estátua era, erroneamente, rotulado como um sinal de despertar de sangue puro, algo que Zack lamentava profundamente. Ele refletia que os líderes das famílias jamais notaram a verdade sobre isso, preferindo seguir cegamente tradições ultrapassadas. Enquanto ainda ponderava, Zack se lembrou dos pontos de karma que havia adquirido durante o ritual. A ideia de que poderiam ser um presente especial o intrigou. Gastando 10 pontos, ele acessou uma lista de habilidades únicas relacionadas a características de dragões. Entre as opções estavam Olhos de Dragão, Força do Dragão e Devorar. Ele começou a analisar as habilidades. Olhos de Dragão permitiam enxergar informações detalhadas de indivíduos e objetos. Força do Dragão fazia aqueles ao redor se renderem à sua aura. Já a Devorar parecia projetada para satisfazer desejos extremos, mas Zack achou estranho que essa última tivesse um custo tão alto em pontos. Decidido a evitar riscos desnecessários, ele escolheu adquirir Olhos de Dragão e Força do Dragão. Acreditava que Força do Dragão poderia ser perigosa de usar naquele momento, então optou por ativar apenas Olhos de Dragão. Assim que ativou a habilidade, seus olhos brilharam com uma aura dourada, chamando a atenção. Ele olhou ao redor, esperando um impacto imediato, já que a descrição prometia informações detalhadas. No entanto, à primeira vista, parecia que nada havia mudado. Foi só ao abrir sua janela de status que começou a entender a utilidade da habilidade. Ele começou a rir, perplexo, enquanto notava algo curioso. A estátua central no jardim, que deveria estar distante, parecia estar bem à sua frente. Curioso, ele experimentou a habilidade. Uma janela surgiu, perguntando se ele queria acessar informações detalhadas sobre o objeto. Ele clicou em sim, e imediatamente uma enxurrada de informações sobre todos os itens da sala surgiu em sua mente. Descrições, materiais de fabricação, origens. A quantidade de detalhes era esmagadora, uma forte dor de cabeça o atingiu, fazendo-o perder o equilíbrio. Ele se segurou em uma cadeira próxima, enquanto sua mente parecia entrar em colapso com o excesso de dados. Zack concluiu que se todas as habilidades dracônicas funcionassem dessa forma, ele precisaria usá-las com moderação. Felizmente, suas habilidades de classe, como fator de cura e recuperação de vigor, ativaram-se automaticamente reparando seu corpo e mente. Ele sentiu-se renovado e decidiu testar a eficácia de suas habilidades. Pegando uma faca da mesa, ele cortou seu braço. Para sua surpresa, o fator de cura restaurou instantaneamente a pele ferida, sem deixar qualquer cicatriz. Ele comentou consigo mesmo que essa habilidade era incrivelmente poderosa. Depois dessa descoberta, Zack decidiu que completar a academia em 5 anos era um prazo excessivo. Convencido de que podia terminar tudo em apenas 2 anos, ele traçou um novo objetivo. A Academia Draker, a maior escola de cavaleiros de todo o continente, estava localizada no poderoso Ducado de Troy. Todo semestre, milhares de novos alunos se matriculavam, cada um com o sonho de se tornar um Draker. No pátio, Zack observava os cadetes mais experientes. Eles não pareciam muito diferentes de adultos, todos altamente treinados e disciplinados. No entanto, ao compará-los com os cadetes do berço, ele notou que eram ligeiramente inferiores em técnica. As crianças de famílias influentes já dominavam seus pequenos territórios dentro da academia, formando alianças e consolidando poder. Zack percebeu como sua família estava profundamente corrompida, algo que agora parecia evidente em cada interação. Entre as inúmeras famílias que apoiavam os lendários Drakers, 3 se destacavam como as mais influentes: os Turins, da família de Reina, os Ons, da família de Owen, e os Jacksons. Até mesmo os herdeiros dessas casas poderosas tinham seguidores leais dentro da academia. Observando isso, Zack apenas riu, comentando que esses jogos de poder não eram problema dele. Enquanto se dirigia ao dormitório de alta classe conhecido como Mansão Platina, ele continuava rindo baixinho, consciente de que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Zack reflete sobre o privilégio de ser um sangue puro enquanto percorre os corredores da mansão. A propriedade é equipada com um salão de treinamento, uma biblioteca vasta e diversas outras instalações luxuosas. Apenas os alunos de maior classificação têm acesso, e mesmo aqueles do berço enfrentam dificuldades para entrar. Já os despertos de sangue puro desfrutam de privilégios únicos, como o direito a um andar exclusivo famoso Andar de Platina.
Ao entrar no prédio, uma das empregadas o recebe calorosamente, informando que será sua guia até o andar desejado. Observando o ambiente, Zack percebe que há uma equipe inteira de empregados e mordomos à disposição. Ele suspira, comentando que toda aquela estrutura parecia exagerada, até mesmo para alguém de sua posição. Durante o percurso, um dos mordomos avisa que Decker está guardando em seu quarto. Zack pergunta o que ele quer, e Decker informa que veio entregar algo especial. Sobre a mesa, há uma caixa que chama a atenção de Zack. Ao abri-la, ele encontra um par de luvas, claramente diferente de qualquer outra que já possuíra. Ele as veste imediatamente, comentando que são superiores às luvas de têmpera que já usou no passado. Decker parece satisfeito, dizendo que está aliviado por Zack ter gostado. Aproveitando o momento, Zack sugere que, já que recebeu novas luvas, talvez fosse hora de adquirir uma nova espada. Ele pergunta a opinião de Decker, que concorda e menciona que o Ducado de Troia, localizado próximo à Montanha dos Gigantes, é famoso por seu ferro de altíssima qualidade e pelos habilidosos artesãos que produzem armas lendárias. Decker sugere procurar um ferreiro renomado, mas Zack responde que já tem alguém em mente, revelando um bilhete com o nome Gaelion Halbert. Ao ler o nome, Decker admite que nunca ouviu falar desse ferreiro, mas promete cumprir a ordem. Antes de sair, ele lembra Zack de que as aulas começam no dia seguinte e recomenda que ele revise os documentos que foram entregues. Zack resmunga sobre como Decker está sempre implicando com ele, mas aceita a sugestão. Mais tarde, vemos Zack sentado em seu quarto lendo os documentos. Ele reflete sobre o isolamento do Bratrandar de Platina e percebe que isso lhe dará uma oportunidade única de focar em seu treinamento e desenvolver suas habilidades dracônicas sem interrupções. Enquanto está concentrado, alguém bate à porta. Zack permite a entrada. Uma mulher entra, se desculpando pela interrupção, e informa que Reina, a mestre do andar, enviou um convite para jantar. Zack fica um pouco surpreso, mas aceita o convite pedindo que ela o leve até o local. Durante o caminho até o telhado, ele faz um comentário sarcástico sobre Reina, chamando-a ironicamente de fofa. Ao chegar, Zack percebe um grupo de homens cercando Reina, o que o leva a questionar se aquilo era algum tipo de cartel do sul. Reina dispensa os homens, pedindo desculpas pelo comportamento deles e dá boas-vindas a Zack. Após sentar-se, Zack agradece a preocupação dela, enquanto Reina informa que deseja discutir assuntos importantes depois da refeição. Zack observa o comportamento dela e comenta que Reina finalmente está honrando seu título de Biga Cavaleira Relâmpago, pois agora utiliza a musculatura do abdômen inferior para controlar sua aura, algo que ele considera um avanço significativo. Ele especula se Reina já está de olho na posição de Dobla Cavaleira Púrpura, mas também se questiona por que sua técnica de esgrima parece estagnada. Zack suspira, afirmando que todo o talento dela parece um desperdício se ela continuar com essa limitação. Depois de devorar cerca de 4 pratos cheios, Zack ri desconfortavelmente, admitindo que sempre foi um grande comedor, mas aquilo havia superado suas expectativas. Para sua surpresa, Reina comeu o dobro do que ele, e após terminar a refeição, ela limpa a boca com calma e diz que irá direto ao assunto. Reina pede que Zack aceite o apoio da família Turme. Zack franze a testa e comenta que parece que ela esqueceu um detalhe importante, ambos são despertos de sangue puro. Reina rebate, afirmando que parece haver um mal-entendido. Ela explica que, embora o status de sangue puro traga muitos privilégios, o andar de platina, sendo um exemplo claro disso, ele não oferece benefícios concretos em termos de crescimento. Reina enfatiza que sem séculos de conhecimento acadêmico acumulado e sem o treinamento prático oferecido pelos melhores instrutores pessoais, mesmo alguém como Zack acabará ficando para trás. Ela dá o exemplo de Abel, o cavaleiro mais jovem a conquistar o título de Cavaleiro Branco e atualmente Cavaleiro Negro. Mesmo ele recebeu o suporte da família de sua mãe e os Ons. Apesar disso, Zack nunca recebeu qualquer auxílio de sua família materna, e Reina revela que nem o próprio patriarca da família Turme explicou a razão para essa exclusão. Por isso, ela insiste mais uma vez para que Zack aceite o apoio da família Turme. Zack levanta a mão em um gesto de recusa, deixando Reina perplexa. Ela pergunta, confusa, por que ele não aceita, argumentando que receber o apoio da família não traria nenhuma desvantagem para ele. Zack responde calmamente que não é uma questão de vantagem ou desvantagem, ele explica que já recebeu tudo de que precisava como um desperto de sangue puro e que não tem interesse em buscar mais. Como forma de agradecimento pelo jantar, Zack decide oferecer um conselho. Ele comenta que a espada de Reina tem força demais em seus golpes, o que ele acredita ser um reflexo de sua excessiva preocupação com a opinião dos outros. Para demonstrar, Zack se levanta, empurra uma árvore próxima e faz com que todas as folhas caiam ao chão. Pegando uma folha entre os dedos, ele explica que a maior força de Reina vem de sua fluidez e flexibilidade e que, em vez de receber ataques de frente e tentar esmagar o oponente com força bruta, ela deveria redirecionar os golpes com suavidade, desviando-os para contra-atacar com precisão e leveza. Ele garante que se ela seguir esse princípio, ficará várias vezes mais poderosa. Agradecendo pela refeição, Zack se despede e vai embora. Reina permanece no local com as mãos trêmulas de frustração e reflexão. Ela murmura para si mesma que a família Turme é um símbolo de força e que seu desejo de honrar o nome da família sempre foi sua maior motivação. Mas ao mesmo tempo, ela reconhece que Zack está certo. Sua obsessão por ser digna do legado familiar acabou se refletindo involuntariamente em seu estilo de combate, e ele percebeu isso com facilidade. Reina segura uma das folhas caídas e nota que está cortada ao meio, como se representasse suas próprias limitações. Pela primeira vez, ela começa a se perguntar quem Zack realmente é,
Enquanto isso, vemos Zack caminhando sozinho pelo lado de fora. Ele reflete sobre suas habilidades de classe alteradas, percebendo o desempenho insano que elas têm, mesmo após uma noite inteira de treinamento sem descanso. Descobrimos que ele possui uma habilidade chamada Vigor Infinito, que lhe permite treinar além dos limites normais sem qualquer exaustão. Ele sorri, relembrando sua vida passada, quando via aquele lugar como um verdadeiro inferno. Agora, porém, como um desperto de sangue puro, aquele ambiente se tornou um paraíso. Para Zack, dinheiro e poder não significam tanto quanto antes, o que ele realmente valoriza é o potencial de crescimento que encontrou naquele novo caminho. Enquanto Zack desfruta tranquilamente de um passeio, duas pessoas o avistam à distância e o chamam. Quando ele se vira, vemos que um deles é ninguém menos que Owen. Owen se aproxima e com um sorriso diz que tá feliz em vê-lo na turma especial. Zack comenta que Owen é o terceiro filho da família Simons, uma das 3 grandes famílias, e que eles já se conhecem há algum tempo. Ele lembra que esquemas e manipulações são fortes da família Simons e Owen no passado costumava intimidá-lo como os outros, mas sempre fingindo ser inocente. Owen menciona que enviou um convite para jantar na noite anterior, mas que Zack não respondeu. Ele pergunta se Zack recebeu a carta. Zack, intrigado, se questiona por que Owen está agindo de forma tão amigável. Ele responde perguntando se a carta que Owen se refere é aquela que encontrou em sua mesa. Owen insiste, perguntando por que ele não deu uma resposta. Zack ri sarcasticamente e comenta que Owen provavelmente acha graça em tudo isso, mas questiona por que ele deveria responder a cada coisa trivial que alguém lhe pede. Nesse momento, alguém pisa propositalmente no pé de Zack e avança, acusando de ser rude mesmo diante da gentileza de Owen. Antes que Zack possa reagir, um homem corpulento surge à sua frente. Zack o encara com frieza e pergunta quem ele deveria ser. O homem ri de forma arrogante, como se fosse um vilão, e diz com desdém que é inacreditável Zack não conhecê-lo. Ele insinua que pessoas do Cradle não têm grande valor. Zack suspira, percebendo que o homem está apenas tentando impressionar Owen, e avisa que ele deveria ter cuidado com quem está falando. O homem então tenta um ataque surpresa, que Zack bloqueia, mas o impacto ainda o faz recuar alguns passos. Observando isso, Zack comenta que parece que alguns estudantes de alto escalão já são capazes de realizar manipulações básicas de aura. O homem se apresenta como Durban Roswell e diz que é conhecido como Durban, o Poderoso. Ele declara que, em nome do jovem mestre Owen, irá ensinar a Zack como se comportar. Zack ri ao ouvir o apelido e comenta que é cômico alguém que nem sequer é cavaleiro já ter um título. Ele diz que Durban não passa de um cadete e que isso só torna tudo ainda mais engraçado. Sem perder tempo, Zack avança rapidamente, encurtando a distância e desferindo um soco direto no estômago de Durban. O golpe é tão violento que Durban é lançado para trás, cuspindo sangue pelo nariz e pela boca. Ele colapsa no chão, parecendo que Zack acabou de derrotá-lo, com um único golpe. Zack então olha para os demais e pergunta, com um tom desafiador, quem será o próximo? Ele se vira para Owen e, ironicamente, sugere que Owen pegue o lixo que lhe pertence. Quando Owen começa a caminhar na direção de Zack, ele comenta que Owen adora se deleitar na própria glória. Sem dar muita atenção, Zack se afasta, chamando Owen de vilão de 3ª categoria. Enquanto caminha, Zack explica que a Academia Draker é dividida em 2 classes principais. Há a classe normal, onde ensinam que se você não tem talento, precisa compensar com trabalho duro, seguindo uma rotina rígida do amanhecer ao anoitecer. Por outro lado, existe a classe especial, onde os alunos de elite têm liberdade para escolher suas disciplinas fora do currículo básico. Zack comenta que a classe especial reúne os melhores da academia, o que lhe deu certas expectativas. Contudo, ao observar os alunos, ele percebe que a maioria deles é formada por ex-alunos do Cradle, o que o faz questionar por que é chamada de classe especial, quando na verdade, parece apenas uma extensão do Cradle. Enquanto Zack reflete, um professor entra na sala e pede silêncio. Ele anuncia com entusiasmo que, para motivar os novatos da classe especial, uma figura muito especial foi convidada para aquele dia. O professor anuncia com entusiasmo que a pessoa que irá discursar é nada menos que o comandante-chefe Howard Draker. Ele explica que Howard, além de ter liderado as tropas durante a guerra contra o Império Oriental há 2 décadas, foi o herói responsável por impedir a invasão do Império utilizando sua engenhosidade. O professor pede que todos o recebam com respeito, dizendo que Howard também é o reitor da Academia Draker. Howard se apresenta, e o professor o elogia como um gênio tático e herói de guerra. No entanto, Zack reflete para si mesmo que a realidade é bem diferente. Segundo ele, Howard não é um herói, mas um traidor que garantiu sua sobrevivência ao vazar informações estratégicas para o inimigo. Essas traições lançaram as forças opostas em caos, criando uma reputação falsa de genialidade. Zack suspira, irritado, e pensa que Howard não é apenas um farsante, mas o principal responsável por sua expulsão da academia. Ele relembra como perdeu o único lugar onde acreditava pertencer, sendo forçado a vagar pelo Ducado de Troy, onde acabou capturado por traficantes de escravos e vendido para o Cartel do Sul. Ele promete silenciosamente que um dia fará questão de retribuir o que Howard fez. O professor interrompe os pensamentos de Zack, dizendo que espera que todos levem a sério as palavras do reitor, e anuncia que as aulas básicas começarão imediatamente. Ele instrui os alunos a pegarem suas espadas e se dirigirem para a arena de treinamento. Na arena coberta, reservada exclusivamente para a classe especial, Zack observa o ambiente e reflete que nunca imaginou que em outra vida teria que aprender os fundamentos de matar dragões.
Ele relembra que, por não ser capaz de usar a aura, passou anos treinando o que outros aprenderiam em apenas 3 meses. Ele suspira, lamentando o esforço necessário, e murmura, quase como uma prece, pedindo que o mundo o carregue junto com ele. Um homem jovem aparece e dá as boas-vindas aos cadetes, apresentando-se como André Draker. Ele diz que será o instrutor responsável por ensinar os fundamentos da caça a dragões. Alguns cadetes cochicham, surpresos com sua juventude, questionando como alguém tão novo já usa o uniforme formal dos Drakers. Zack reconhece André e comenta mentalmente que, apesar de não ser um esperto de sangue puro, ele se formou precocemente na academia e ainda se graduou em Valhalla como o melhor orador da turma. André é um gênio único, alguém que aparece apenas uma vez a cada século, sendo reconhecido como Draker mesmo sem pertencer a uma linhagem nobre. Zack pensa que, mesmo dentro da classe especial, os professores são de um nível completamente superior. Ele também lembra que André é famoso por sua incrível flexibilidade em combate. André, mantendo uma expressão séria, pede silêncio e libera sua intenção assassina, surpreendendo os alunos. Ele avisa que, se as conversas não cessarem, a aula começará mais cedo do que o previsto e de uma maneira nada gentil. Em seguida, ele ordena que os cadetes empunhem suas espadas. Enquanto os alunos se preparam, André observa Zack e faz uma pausa. Ele aponta para a espada desproporcional que Zack carrega e pergunta, de forma direta, o que há com aquela arma tão absurda. Zack, sem hesitar, saca a espada e a gira com destreza, exibindo alguns truques antes de dizer com um sorriso provocador. Como podem ver, esta é a espada que escolhi usar. André, claramente irritado, ordena que Zack entre na arena. Ele explica que os cadetes devem escolher armas que estejam de acordo com seus corpos e habilidades, e pergunta se Zack está ciente disso. Zack suspira e responde que já esperava esse tipo de crítica, mas preferiu usar a espada para garantir que todos notassem sua presença. Provocando André, Zack afirma que poderia vencer, usando aquela espada descomunal. Ele sugere que seria mais rápido mostrar suas habilidades do que discutir, e André, furioso, libera uma onda de sede de sangue. No entanto, graças à habilidade especial de Zack, ele consegue permanecer calmo e inabalável diante da pressão. André, agora claramente desafiado, saca sua lâmina, dizendo que entende que Zack deseja aprender da forma mais prática possível. Zack sorri confiante e pensa consigo mesmo que está satisfeito. André caiu exatamente na armadilha que ele havia planejado. André avisa que, se sua lâmina sequer encostar em Zack, ele será isento não apenas da punição por sua insolência, mas também da aula básica de combate contra dragões. Enquanto ele fala, uma aura rosada começa a envolver sua lâmina, refletindo o apelido que carrega. André deixa claro que não pretende usar sua aura contra um cadete, mas Zack, indiferente, se anima com a ideia de ser dispensado da aula. Ele responde com confiança, afirmando que pode derrotá-lo, pois conhece a fraqueza de André. No entanto, Zack percebe que, com Abel observando atentamente, seria arriscado atrair atenção exagerada, como fez anteriormente no Cradle. Por isso, decide que o melhor plano é apenas cortar levemente as roupas de André e aceitar a derrota. Ele prepara sua lâmina e avisa que está pronto. No movimento rápido, Zack avança em alta velocidade, desferindo um golpe em direção ao pescoço de André. Com precisão, André desvia no último momento, e Zack comenta que, como esperado de um cavaleiro azul, essa luta não será simples. Faíscas voam, enquanto Zack salta de um lado para o outro, tentando encontrar uma abertura. Contudo, a técnica que ele está usando não é a mesma que utilizou contra Rin anteriormente. Enquanto isso, André mantém sua posição imóvel, sem dar sequer um passo. Os cadetes ao redor comentam que um cavaleiro oficial está em um nível completamente superior, já que Zack não conseguiu sequer tocar as roupas de André em mais de 30 minutos de combate. Zack recua momentaneamente, observando André, cuja mão começa a tremer. Frustrado, André murmura sobre como é possível alguém ter uma resistência tão absurda, mesmo sem usar a aura. Ele admite que perder para um cadete seria humilhante e reclama que a existência de sangue puro é uma injustiça. Zack, por sua vez, provoca, dizendo que a resistência de André é tão fraca como sempre e que suprimir sua própria mana não o ajudaria em nada. Zack explica que o método de cultivo de aura dos Drakers é único. Eles precisam ativar sua aura durante as tarefas mais banais do dia a dia, como se fosse um processo constante de respiração. Em outras palavras, para André, que está suprimindo sua aura, é como se ele estivesse prendendo o fôlego enquanto luta. O domínio completo da espada exige ainda mais energia, e isso começa a cobrar seu preço. De repente, André lança Zack para longe com um golpe poderoso. Zack se levanta, percebendo que perder dessa forma não seria aceitável. Sem alternativas, ele decide forçar André a usar sua aura. Zack avança com um golpe aéreo que André bloqueia com esforço. Nesse momento, Zack percebe que criar situações diretas e simples não é eficaz. Ele conclui que precisa de um estímulo externo que faça André ativar sua aura de forma instintiva. Girando no ar, Zack aterrissa rapidamente e avança em direção a André com velocidade impressionante. André reconhece a técnica e murmura que se trata dos passos rápidos, uma habilidade que ele jamais esperaria de um cadete. Enquanto Zack se move pela sala, ele prepara uma série de golpes críticos direcionados à cabeça de André, que ainda está perplexo com a velocidade de seu adversário. André se vira e, ao cruzar olhares com Zack, sente pela primeira vez que está prestes a ser ferido. Nesse instante, uma aura azul envolve os pés de André, enquanto ele recua e levanta a espada.
Preparando-se para um contra-ataque, André utiliza as artes de combate contra dragões, invocando especificamente o primeiro capítulo, Corte Celestial. Com sua lâmina agora envolta em uma aura intensa, André golpeia Zack com força total. Zack, percebendo o ataque, sorri e ergue sua espada para tentar bloquear o golpe. O impacto é devastador, lançando Zack para longe. Quando a poeira baixa, vemos a espada de Zack com uma grande amassadura, quase quebrada. Zack se levanta ainda sorrindo e comenta: esse golpe realmente doeu. Owen e seu grupo observam a cena com sorrisos de satisfação, enquanto Rin, à distância, parece visivelmente preocupada. Enquanto seu fator de cura começa a agir, Zack murmura que agora pode finalmente desmaiar, deixando sua espada cair no chão. André, ao perceber o que havia feito, embainha sua lâmina com visível frustração e começa a se afastar. Ele declara que Zack está dispensado das aulas, mas parece insatisfeito consigo mesmo por ter levado a luta a esse ponto contra um simples cadete. Com um tom firme, André pergunta ao restante dos cadetes se mais alguém gostaria de ser dispensado. O silêncio domina o ambiente, e ninguém responde. Irritado, ele libera uma aura ainda mais intensa de sede de sangue e avisa: considerarei isso um não. Em seguida, ordena que todos ergam suas espadas, afirmando que irão começar o treinamento do zero. Enquanto isso, Zack acorda em um leito do hospital, com um sorriso no rosto. Ele comenta, de forma irônica, que sua atuação foi digna de um prêmio, embora não tenha conseguido sequer tocar nas roupas de André. Mesmo assim, Zack conseguiu fazer com que ele utilizasse a aura, algo que André havia prometido não usar. Como resultado, André foi disciplinado e Zack obteve o tão desejado tempo livre. No fim das contas, ele conclui que ambos saíram ganhando. Zack reflete sobre o ataque Corte Celestial, observando que é a técnica mais básica das artes de matar dragões. Porém, vindo de um Cavaleiro Azul, sua execução foi devastadora. Apesar disso, ele acredita que pode derrotar um Cavaleiro Azul, considerando sua resistência aparentemente limitada e seu fator de cura. No entanto, Zack entende que isso ainda não é o bastante para viver de forma plena. Enquanto está perdido nesses pensamentos, um homem bêbado surge ao seu lado. O estranho observa e comenta que ele deve ser o filho mais novo de Ur. Surpreso, Zack encara o homem e pergunta quem diabos ele é. O desconhecido apenas ri, dizendo que os olhos de Zack não se parecem com os de Jatur, mas são únicos à sua maneira. Zack continua confuso, principalmente porque, mesmo o homem cheirando a álcool, ele não parece estar embriagado. Para piorar, o bêbado insulta Arthur, chamando-o de bastardo arrogante. Zack repete a pergunta, exigindo saber quem ele é. O homem ignora a pergunta e muda de assunto, questionando como Zack conseguiu fazer aquilo anteriormente. Enquanto toma mais um gole de sua bebida, ele insiste, mas Zack, sem entender, pergunta do que ele tá falando. O bêbado bate o copo na mesa e afirma que Zack tá fingindo ignorância. Ele menciona que viu Zack sofrer um ferimento interno e ainda assim se curar instantaneamente. Zack fica alarmado, se perguntando se o homem descobriu sobre seu fator de cura. Rapidamente, sua habilidade de bloqueio mental ativa, lembrando-o de que é impossível alguém saber sobre cura dentro da academia. Com isso, ele tenta manter a compostura e afirma que não sabe do que o homem está falando. O bêbado, no entanto, ri de forma cínica e pergunta por que Zack insiste nessa mentira. Antes que Zack possa reagir, o homem move sua mão em direção à cabeça de Zack, quase cortando-a sem sequer usar uma lâmina. Zack, alarmado, agarra os lençóis de sua cama e os lança na direção do homem para bloquear sua visão. O desconhecido ri, dizendo que o garoto tem truques interessantes. Zack sente seus instintos gritando. Ele sabe que se não agir será morto. Sem pensar duas vezes, Zack utiliza sua técnica de passos rápidos, combinada com um golpe preciso e um ataque crítico. Contudo, o homem não desvia. Ele simplesmente agarra a lâmina com as próprias mãos, como se fosse algo trivial. Zack sente o desespero crescer, percebendo que está em sérios apuros. O homem o observa com calma e comenta que a habilidade de adaptação de Zack é impressionante, quase como se ele tivesse a experiência de um mercenário. Zack recua alguns passos, ainda confuso, e se pergunta por que esse chefe final apareceu de repente. O bêbado move os lençóis jogados e revela seu rosto novamente. Ele encara Zack com um olhar afiado, enquanto Zack, cada vez mais desconfiado, exige saber quem ele é e por que o chamou de mercenário. O homem sorri, divertido, e insinua que pode saber algo sobre o passado de Zack. Ele então diz: é engraçado ver um Drake recuar e abandonar sua espada assim. Com uma expressão zombeteira, ele devolve a espada a Zack e acrescenta: você parece muito mais adequado para ser um mercenário do que um cavaleiro. Zack percebe o que o homem quis dizer e comenta que não sentia algo assim desde que treinava com seu mestre. Após esse breve confronto, ele tem certeza de que existe uma diferença esmagadora entre suas habilidades. Tão grande que se o homem quisesse poderia matá-lo com facilidade. Isso significa que ele é no mínimo um cavaleiro vermelho. O homem bêbado observa a Claymore que Zack está usando, uma espada básica do suprimento de Cradle, e questiona por que ele utiliza uma arma tão simples. Zack começa a suspeitar que aquele homem pode ser ainda mais forte do que um cavaleiro vermelho. Nesse momento a porta se abre e André entra na sala dizendo que finalmente encontrou Zack. Zack fica confuso, sem saber se André tá falando com ele, mas André apenas lança um olhar rápido e se dirige ao outro homem, que é revelado como sendo Dexter, o zelador do jardim. Dexter pergunta como André sabia que ele estava ali, chamando-o de parasita. André responde que o viu mais cedo na sala de treinamento e comenta que Dexter continua tão irritante quanto sempre foi. André então se volta para Zack e diz que se ele já terminou o que tinha a fazer pode sair. Zack obedece e caminha em direção à porta, mas antes de sair, Dexter o
chama e sugere que ele visite a estufa ocidental da academia, afirmando que pode ensinar algo útil. Um silêncio desconfortável paira no ar enquanto eles se encaram. Zack recusa, deixando o local. Dexter então murmura que parece que a personalidade de Zack é tão ruim quanto a de Arthur. Enquanto se afasta, Zack reflete que, se Dexter pode chamar o atual patriarca, Arthur, de forma tão casual, ele só pode ser o homem lendário que teve apenas um discípulo em toda a sua vida. Zack conclui que aquele homem é o Duque Draca, o Cavaleiro dos Ventos, um dos temíveis Cavaleiros Negros, conhecidos por terem força suficiente para enfrentar reinos inteiros sozinhos. Ele se pergunta por que os homens que parecem mais despreocupados como bêbados acabam sempre sendo tão poderosos. Zack também lembra que o Duque Draca foi bastante comentado por desaparecer repentinamente sem explicações, e é surpreendente que ele esteja levando uma vida reclusa na academia. Zack recorda rumores sobre o Duque, conhecido por sua tenacidade assustadora, e um boato engraçado de que ele só conquistou o título de Cavaleiro Negro porque gostava da cor preta. Dexter parece demonstrar grande interesse em Zack, mas Zack não quer receber lições simples ou superficiais. Ele decide que se for aprender algo com Dexter, será no mínimo um de seus movimentos secretos. Assim, Zack traça um plano para despertar o interesse do Duque até o ponto máximo. A narrativa muda para o lado acadêmico da escola. Durante uma aula de teoria mágica, o professor Feynman faz uma pergunta à turma enquanto escreve algo no quadro. No entanto, ele percebe que praticamente todos os alunos estão dormindo. Tentando aliviar a situação, Feynman ri sem graça e tenta mudar o ritmo da aula. Para sua surpresa, Zack responde à pergunta, dizendo que, devido à resistência de mana, o usuário ainda sofre dano. Zack admite não entender completamente a lei de transferência de energia de mana mencionada anteriormente, mas isso deixa Feynman empolgado. Ele fica surpreso e animado, dizendo que é raro receber perguntas durante suas aulas. Feynman começa a explicar detalhadamente o conceito, enquanto Zack presta atenção e os outros alunos continuam dormindo. Após a aula, Zack se pergunta por que deveriam aprender teoria mágica, e outro aluno brinca dizendo que as aulas de Feynman são ideais para tirar uma soneca. Zack discorda, comentando que a aula foi fácil de entender e que Feynman não é um professor comum. Feynman chama por Zack, e quando ele se vira, percebe que o professor parece exausto. Confuso, Zack pergunta o que aconteceu. Feynman balança a cabeça e responde que não é nada, apenas sentiu que deu uma aula de verdade pela primeira vez em muito tempo graças a ele. Ele convida Zack a visitá-lo em seu laboratório de pesquisa caso tenha dúvidas, mencionando que, além de ser professor, ele é um ex-aluno da renomada Universidade de Magia de Delpa, conhecida como o berço da magia. Zack, surpreso, comenta que já desconfiava que Feynman não era um mago comum, mas saber que ele tinha estudado em Delpa era realmente impressionante. Aceitando o convite, Zack reflete que talvez não houvesse problema em se aproximar de um mago. Ele pensa consigo mesmo que magos, geralmente bons em cálculos e lógica, são companheiros mais flexíveis e confiáveis do que cavaleiros obstinados. Contudo, Zack decide que irá avaliar mais tarde se Feynman realmente poderá ser útil. No entanto, apenas uma semana se passa antes de Zack se deparar novamente com Dexter, desta vez deitado à sua frente de maneira relaxada. Dexter pergunta se Zack já terminou. Confuso, Zack começa a questioná-lo, mas Dexter o interrompe, perguntando por que ele nunca foi à estufa ocidental, como havia sugerido. Zack responde, irritado, que já havia deixado claro que não estava interessado, o que provoca Dexter, que exige saber o motivo. Zack, sincero, admite que sabe que Dexter é incrivelmente habilidoso, mas que está focado em seu treinamento individual no momento. Dexter ri, aparentemente não levando a desculpa a sério, e diz que é claro que Zack não pode se permitir relaxar em seu treinamento. Subitamente, Dexter se teleporta para trás de Zack, perguntando se isso era realmente o que ele pensava. Zack tenta reagir e se virar, mas é tarde demais. Ele é atingido e perde a consciência. Ao abrir os olhos lentamente, Zack murmura que não esperava ser nocauteado e conclui que talvez tenha sido um erro fazer Dexter esperar uma semana inteira. Ele se levanta e percebe que está na estufa ocidental. Dexter, que o observa, pergunta se ele está completamente acordado. Zack responde com ironia, perguntando se foi sequestrado. Dexter, por sua vez, prefere chamar o evento de uma adoção surpresa e admite que está interessado em Zack. Zack, irritado, comenta que Dexter nem se dá mais ao trabalho de esconder sua impaciência. Ele ativa seus passos rápidos e tenta fugir, mas Dexter aparece bem à sua frente, impedindo sua saída e assustando-o. Zack recua, buscando criar distância e encontrar outra rota de escape, mas ao virar se dá de cara com Dexter novamente, agora atrás dele. Ele tenta uma terceira vez, mas antes que consiga reagir, a mão de Dexter surge bem na frente de seu rosto, forçando-o a parar. Zack percebe que está sendo provocado e ele pergunta a Dexter o que nele despertou tanto interesse. Dexter responde casualmente que já havia dito, ele está curioso sobre a maneira como Zack se cura instantaneamente. Zack sorri, quase debochado, e diz que não acredita que isso era o que o estava incomodando tanto. Ele provoca Dexter, sugerindo que se está tão curioso, deveria forçá-lo a responder. Dexter parece refletir por um momento, mas então desaparece de repente. Zack fica perdido, olhando ao redor sem ideia de onde Dexter foi parar. De repente, uma espada surge aparentemente do nada, indo em sua direção. Zack a vê a tempo e desvia, mas percebe que a espada não é apenas um ataque. Ele segura o cabo da arma e, irritado, pergunta a Dexter o que ele está tentando fazer. Dexter reaparece e responde calmamente que Zack foi quem disse para forçá-lo a responder. Ele então propõe uma aposta, algo que irá testar verdadeiramente as habilidades de Zack. Dexter explica que é a mesma aposta que André, seu discípulo, uma vez lhe deu. Dexter avisa Zack com um tom firme. Se ele desistir daquele duelo, terá que revelar tudo o que está escondendo.
O som de algo sendo completamente destruído ecoa pela estufa enquanto vemos Dexter parado no meio do caos, olhando para Zack com uma expressão mista de surpresa e irritação. Mas que diabos esse garoto é feito? Ele exclama. Ele comenta que já se passaram 3 horas de combate. Não é apenas a resistência física de Zack que impressiona, mas a forma como sua energia e seus ferimentos parecem se regenerar continuamente. Zack emerge de uma pilha de escombros, cambaleando enquanto tenta se levantar. Observando, Dexter comenta com um sorriso sarcástico que a recuperação do garoto não é nada comum. No entanto, está claro que Zack começa a sentir os danos acumulados, já que mal consegue manter o equilíbrio. Quando as habilidades de classe de Zack se ativam, ele afirma para si mesmo que mesmo se lutassem o dia todo, ele ainda não venceria a aposta. Esse poder do dragão, sempre achei perigoso demais para ser usado, mas contra um cavaleiro negro, acho que isso não será um problema. Ele concentra toda a sua força, acessando fragmentos de memórias de sua vida passada, colocando tudo o que tem naquele momento. Dexter, que assistia a transformação de Zack, começa a suar levemente de empolgação. Zack envolve seu corpo em éter, ativando o Vulk Swift Step, que faz o chão sob seus pés se despedaçar. Ele avança em direção a Dexter em um ataque direto, mas Dexter, no entanto, comenta calmamente que Zack está repetindo os mesmos padrões de ataque. Você é rápido, mas comparado à garota Turme, isso não é nada. Zack tenta outro avanço com um golpe mais ousado, mas Dexter ri, dizendo que o desprezo dele pelo perigo é quase maior que sua tenacidade. Dexter finalmente tira a mão do bolso, declarando que talvez seja a hora de usar um pouco de aura. Em um instante, ele bloqueia o golpe de Zack, mas a ativação do poder do dragão o surpreende. Dexter, por reflexo, aplica mais força ao bloqueio, destruindo completamente a lâmina de Zack. Dexter observa os restos da espada em suas mãos, e com um tom de curiosidade, pergunta o que foi aquilo. Zack aproveita a oportunidade, lançando poeira no ar para bloquear a visão de Dexter. Ainda assim, Dexter, confiante, diz que será difícil para Zack encontrá-lo no meio daquele caos. O que ele não esperava era que Zack, usando seus olhos de dragão, fosse capaz de ver através da fumaça como se ela não existisse. De repente, Zack surge atrás de Dexter e ataca com a lâmina quebrada, parecendo acertá-lo desta vez. No entanto, é apenas uma imagem residual deixada por Dexter, que desaparece antes do impacto. O único vestígio de sua presença é uma pegada, mas sua velocidade cria uma rajada de vento tão poderosa que começa a destruir a estufa por completo. Zack, em choque, se pergunta se aquilo é algum movimento secreto de Dexter. É inaceitável que um avanço simples crie uma rajada dessas. Então é por isso que ele é chamado de Cavaleiro dos Ventos. Antes que Zack consiga reagir, Dexter surge subitamente atrás dele, forçando-o a recuar com rapidez enquanto tenta desferir um golpe para se defender. Mas, mais uma vez, Dexter desaparece, reaparecendo na frente de Zack com um sorriso. Concentrando o aura em seu punho, Dexter acerta Zack no estômago com tanta força que ele cospe uma grande quantidade de sangue. O impacto do golpe faz Zack ser lançado pela estufa como um projétil, tão rápido que parece ter quebrado a barreira do som. Enquanto a espada quebrada de Zack flutua no ar, a janela de status aparece diante dele, informando que devido ao uso excessivo de habilidades, sua fadiga ultrapassou o limite aceitável. Para proteger seu corpo, sua consciência será desligada temporariamente. Zack perde a consciência enquanto ainda ouve Dexter dizer algo que ele não consegue decifrar. Quando finalmente acorda, encara um teto familiar e percebe que está de volta ao seu quarto. Ele se senta na cama, tentando organizar seus pensamentos e se pergunta se foi Dexter quem o trouxe até ali. Suspirando, ele murmura, quase consegui, mas é isso que se espera de um cavaleiro negro. Enquanto reflete, Zack admite que deu tudo de si, mas foi inútil. Ele tentou enganar Dexter, repetindo os mesmos ataques incansavelmente, criando uma abertura com o poder do dragão e utilizando os olhos de dragão para bloquear a visão do adversário. Contudo, nada disso foi suficiente. Ele conclui que a habilidade que Dexter utilizou no final, aquele golpe devastador, deve ser o movimento secreto dele. Embora tenha desmaiado devido ao uso excessivo de suas habilidades draconianas, Zack reconhece que, graças a isso, conseguiu vislumbrar parte do segredo de Dexter. Ele percebeu que o movimento foi treinado para ser usado com precisão máxima, algo que provavelmente foi o que permitiu a André, que tinha baixa resistência, se tornar um Cavaleiro Vermelho. Apesar de lamentar não ter aprendido a técnica naquele duelo, Zack acredita que a experiência ainda valeu a pena. A pressão que ele emite foi suficiente para fazer até mesmo um Cavaleiro Negro hesitar. Para a maioria dos adversários mais fracos, ser exposto a esse poder seria suficiente para esmagar suas vontades completamente. De repente, uma janela de status aparece acima de sua cabeça indicando uma mensagem não lida. Ele abre a notificação e descobre que sua habilidade de rank D Passo Ágil evoluiu para uma habilidade de rank C chamada Movimento de Alta Velocidade. O sistema informa que sua alma se desenvolveu devido à demonstração de uma vontade inabalável e, como resultado, o sistema foi atualizado. Agora ele pode acessar novas funções usando o Garma. Curioso, Zack examina as novas opções que incluem um minimapa, inventário e livro de missões. Ele considera todas úteis, mas decide testar o inventário primeiro. O sistema explica que ele pode armazenar itens apenas pensando no nome ou formato deles, sendo que o espaço disponível depende do peso e tamanho dos itens. Além disso, o espaço pode ser expandido usando pontos de karma. Zack pega sua espada e, lembrando-se de como ativa habilidades com pensamento, decide tentar armazená-la no inventário. Após algumas tentativas, a espada desaparece, ocupando 2 dos 28 espaços disponíveis. Surpreso, ele experimenta novamente, pensando na espada, que reaparece instantaneamente em sua mão.
Zack compara o inventário a um artefato de subespaço, mas conclui que este é muito mais eficiente, já que pode ser expandido conforme sua necessidade. Enquanto analisa as funções do sistema, ele se pergunta como uma habilidade tão poderosa pode estar disponível em um status de rank baixo. Decidido a usar seus pontos com sabedoria, Zack resolve economizá-los para momentos mais críticos. Nesse momento, Decker bate na porta e pede permissão para entrar. Zack permite e Decker traz notícias. O nome faz Zack sorrir. Ele pensa que afinal o duelo não foi um fracasso total. Decker prossegue, dizendo que Dexter sugeriu que Zack o desafie novamente. Zack interpreta isso como uma nova oportunidade para aprender a técnica secreta. Antes de sair, Decker informa ainda que encontrou o ferreiro que Zack mencionou, mas há um problema. Galeon recusou o encontro. Intrigado, Zack pergunta o motivo, e Decker explica que Galeon não fabrica mais armas. A narrativa corta para Galeon, enquanto Zack toma a decisão de visitá-lo pessoalmente. Faz tempo desde a última vez, ele diz para si mesmo. Ao chegar na oficina de Galeon, chamada Sopro de Aço, Zack encontra o local em completo caos, cheio de ferramentas espalhadas, poeira acumulada e um cheiro forte de ferrugem.